Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 6 de junho de 2025. Desesperada devido à queda vertiginosa da taxa de natalidade, a China já cogita ideias radicais, como a Semana de 4 Dias, parte 2. Os declínios nas taxas de natalidade se tornaram uma preocupação global. O problema atingiu tal dimensão que chegou até países que, no passado, haviam implementado políticas para diminuir a natalidade, como a China. Agora, uma pesquisa revelou uma das possíveis soluções para que a China recupere seu ritmo de crescimento demográfico: implementar o trabalho híbrido e a semana de 4 dias. Jornadas de trabalho excessivamente longas. De acordo com o relatório de novembro de 2024 da Oficina Nacional de Estatísticas da China, o tempo de trabalho médio dos empregados em empresas de todo o país é de 48,9 horas por semana. Com esse número, a jornada de trabalho na China mostra uma tendência de aumento, já que, em 2019, era de 46,7 horas. Com essas jornadas, não é estranho que os cidadãos chineses estejam exaustos, até mesmo para encontrar um parceiro, e muito menos para pensar em ter que cuidar de filhos. Mal tem tempo para descansar e muito menos energia para pensar em encontros, confessou o Rossi, de 28 anos, ao SCMP. Um estudo encontrou a chave: mais tempo livre. Pesquisadores da Universidade de Stanford, da Universidade Chinesa de Hong Kong e da Universidade de Pequim estudaram a aplicação de modelos de flexibilidade laboral na equipe de Tripicon Group, na China. O estudo analisou o impacto de uma jornada híbrida na rentabilidade, produtividade, por consequência, no aumento da natalidade entre os seus empregados. A conciliação familiar se tornou um tema muito importante para muitos países, incluindo a China. Todos enfrentamos a crise das baixas taxas de natalidade. Estamos constantemente explorando como permitir que nossos empregados tenham um horário mais flexível e organizem sua vida familiar, afirmou o presidente da Tripicon, James Jiazhang, em um discurso durante uma conferência global da empresa realizada em Abu Dhabi. O teletrabalho não afeta a produtividade. Em seu estudo publicado na Nature, os pesquisadores observaram o desempenho de 1.612 empregados da Tripicon entre 2021 e 2022, aplicando uma jornada de trabalho híbrida, e compararam os resultados com os de seus colegas com jornadas presenciais. O resultado foi uma maior satisfação e retenção de seus empregados, sem que houvesse diferenças no desempenho e produtividade entre os empregados presenciais e os remotos. Ou seja, ao flexibilizar a jornada, os empregados se mostraram mais conectados com a empresa por poderem conciliar suas responsabilidades familiares, e isso não teve impacto direto sobre seu desempenho. Estudo da semana de trabalho de 4 dias. Diante das evidências apresentadas pelo estudo, a empresa chinesa já está considerando mudanças em sua jornada de trabalho como medida para melhorar sua competitividade no mercado de trabalho e como apoio aos incentivos para a natalidade por parte das empresas, impulsionados pelo governo chinês. Espero que este modelo de jornada híbrida possa ser promovido entre mais empregadores, afirmou o executivo chinês. A empresa com sede na China estaria estudando uma mudança no modelo da jornada de trabalho de seus 36 mil empregados que, desde a publicação do estudo, adotaram a jornada híbrida. Entre as novas propostas, está a implementação da semana de trabalho de 4 dias com jornadas de 10 horas, conforme o CEO da companhia anunciou no mês de dezembro passado, inspirado por Tóquio e sua instauração da semana de trabalho de 4 dias como forma de incentivar a natalidade.
No Japão, já conseguiram. Não é a primeira vez que uma mudança na jornada de trabalho de uma empresa resulta em um aumento na natalidade de seus empregados. A empresa japonesa Itochu Corp eliminou o turno de trabalho noturno em suas fábricas e o resultado foi um aumento no número de filhos de seus empregados, conforme publicado pela Bloomberg. Com os índices de natalidade japoneses em queda livre, a empresa repetiu a experiência após a pandemia e, em 2022, permitiu que seus empregados trabalhassem remotamente, aplicou jornadas híbridas e flexibilizou o controle de horários. A tendência de ter mais filhos se manteve entre seus empregados. A medida foi complementada com a criação de creches para os filhos dos empregados perto dos escritórios. A explicação mais provável também está no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que analisou os obstáculos à reprodução nas questões 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução, de acordo com as necessidades, não deve, porém, opor-lhe obstáculos desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução, para satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está apegado à matéria. Existem basicamente dois tipos de obstáculos à reprodução humana, os que podem ser chamados naturais ou kármicos, decorrentes de faltas cometidas no passado, e os artificiais, fruto da ação do homem com o fim de impedir a reprodução humana. Estes últimos expressam-se em medidas ou métodos anticoncepcionais. A posição do espírito Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, capítulo 10, obra psicografada por Divaldo P. Franco é bem clara quanto ao assunto. O homem, assevera Joana, pode e deve programar a família que deseja. Ele convém ter número de filhos e período propício para a maternidade, mas nunca se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Os filhos não são realizações fortuitas. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros genitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. É lícito aos casais adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarnem por seu intermédio. Mas as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer que aqueles rejeitados venham por outros processos à porta dos seus devedores ou credores, em circunstâncias talvez muito dolorosas, complicadas pela irresponsabilidade desses cônjuges que ajam com leviandade, em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Planejamento familiar é questão de foro íntimo. Dr. Jorge Andréa entende, Encontro com a Cultura Espírita, págs 77, 105 e 106, que o planejamento familiar é questão de foro íntimo do casal. As pílulas anticoncepcionais têm suas indicações e muitos motivos, escusos ou não, estarão ligados ao seu uso. Se uma mãe deveria receber 3 filhos e não o fez, pelo uso das pílulas anticoncepcionais,
ficará com a carga de responsabilidade transferida para uma outra época ou, fazendo a substituição, por trabalho construtivo equivalente em outro setor. No caso das ligaduras de trompas, a indicação poderá estar na faixa ajustada diante de precisas indicações médicas, como também nas faixas desajustadas e sem razão de ser. Todos esses atos desencadearão reações. Ninguém granjeará os degraus superiores da vida sem a autêntica vivência das menores faixas de evolução. Será preferível um espírito reencarnar num lar pobre com as habituais dificuldades de subsistência, ou ficar aturdido e acoplado à mãe que lhe fechou os canais, criando, nessa simbiose, neuroses e psicoses de variados matizes? Respondendo a essa questão, diz Dr. Jorge Andréa, Forças Sexuais da Alma, Capitão V, págs 124 a 126, que, na maioria das vezes, os espíritos, quando vêm para a reencarnação, de há muito já estão em sintonia com o cadinho materno. Se os canais destinados à maternidade são neutralizados e fechados, é claro que haverá distúrbios, principalmente no psiquismo de profundidade, isto é, na zona inconsciente ou espiritual, onde as energias emitidas por essas fontes não encontram correspondência em seu ciclo. Seria melhor, portanto, não opor obstáculos à volta dos espíritos a um corpo de carne, pois o espírita não ignora a seriedade da planificação reencarnatória. É razoável pensar, portanto, que antes de retornarmos às experiências físicas, nos tenhamos comprometido a receber, como filhos, um número determinado de espíritos. A prole estaria, assim, com sua quota previamente estabelecida quando ainda nos achávamos nos planos espirituais. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de junho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.